Fala galera, beleza? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você consegue se imaginar vivendo num país onde você não pode votar para presidente? Pois é, o Brasil passou 20 anos exatamente assim, durante a ditadura militar. Mas em 1984, o brasileiro cansou. E o que aconteceu? O país colocou uma multidão nas ruas. Foi o movimento das diretas já. Imagine praças e avenidas lotadas, todo mundo de amarelo, artistas no palanque, todo mundo gritando a mesma coisa: eu quero votar. Só que a política tem dessas coisas. A lei para o povo votar, a lei Dante de Oliveira, não passou no Congresso. Foi um balde de água fria gigantesco. Mas a ditadura já estava nas últimas. E aí apareceu um personagem que virou símbolo da mudança: Tancredo Neves. Como não teve voto do povo, ele foi eleito de forma indireta pelos políticos. Ele era a esperança da democracia. Todo mundo botava fé de que ele ia mudar o Brasil. E aí, galera, é um drama digno de filme de suspense. Véspera da posse, o Brasil inteiro em festa e o Tancredo é internado às pressas. Ele passou por 7 cirurgias e morreu sem nunca conseguir colocar a faixa de presidente. O país entrou em choque, um luto nacional absurdo. Quem assumiu foi o vice José Sarney, e foi aí que nasceu a nossa nova república. Pois é, galera, o Tancredo morreu e o Brasil acordou com uma pergunta gigante na cabeça: e agora? Quem é esse cara que vai governar o país? O cara era José Sarney. Ele assumiu a presidência com uma batata quentíssima nas mãos. A ditadura tinha deixado o Brasil quebrado e com um monstro terrível à solta, a superinflação. Gente, você não tem noção. O preço das coisas subia todo dia. Você ia ao mercado de manhã, o leite custava um valor. De tarde, o funcionário passava com uma maquininha remarcando o preço para mais caro ainda. Guardar dinheiro na poupança? Esquece, o dinheiro virava pó. Aí, em 1986, o Sarney resolveu dar o checkmate e lançou o famoso Plano Cruzado. A moeda mudou de nome, cortaram 3 zeros e o Sarney fez a jogada mais ousada de todas: o congelamento de preço. Ninguém podia mais aumentar o valor de nada. E sabe quem ia vigiar isso? O próprio povo. O governo convocou a população e nasceram os fiscais do Sarney. Cara, era uma loucura. Dono de casa ia para o supermercado com uma tabelinha oficial na mão. Se o dono do mercado tentasse cobrar 1 centavo a mais, ela chamava a polícia e o gerente saía de lá preso. O Sarney virou um herói nacional da noite para o dia. Mas a alegria durou pouco. Como os preços estavam congelados, o povo começou a comprar muito. Só que os donos de empresas não queriam produzir sem ter lucro. Resultado, os produtos começaram a sumir das prateleiras. Faltou carne, faltou leite, faltou tudo. Surgiu o ágio, que era o mercado negro, onde você pagava mais caro por fora, só para conseguir 1 quilo de carne. O Plano Cruzado faliu, a inflação voltou ainda mais violenta e o Sarney terminou o governo com a economia do fundo do poço. Houve outros planos depois, mas o Cruzado foi o que marcou a memória do país. Mas nem só de crise econômica viveu o Brasil naquela época. Enquanto a inflação explodia de um lado, do outro, a nossa democracia estava sendo construída. Em 1986 foi eleita a Assembleia Constituinte. O que é isso? Um grupo de deputados e senadores que se reuniu com um grande objetivo: rasgar as leis da ditadura e criar uma nova Constituição, totalmente democrática, do zero. Foram quase 2 anos de debates intensos. E em 5 de outubro de 1988, nasceu a nossa atual Constituição. Ela ficou conhecida pelo apelido mais bonito de todos: a Constituição Cidadã. E por que esse nome? Porque ela trouxe avanços históricos que mudaram a cara do Brasil. Olha só, ela garantiu pela primeira vez o voto para os analfabetos, incluindo todo mundo na democracia. Trouxe a liberdade de expressão, chega de censura em música, filme e jornal. Ampliou demais os direitos trabalhistas, como a licença maternidade e o seguro-desemprego, além de criar garantias sociais democráticas fundamentais, como o SUS e o direito à demarcação de terras indígenas. No dia da aprovação,
O presidente da Assembleia, um político histórico chamado Ulisses Guimarães, mandou uma frase que ecoa até hoje. Ele disse: "A Constituição certamente não é perfeita. Ela própria confessa ao admitir a reforma." Ou seja, galera, a nossa lei maior não é perfeita, mas ela deu as ferramentas para que a gente continue lutando para melhorar o país todos os dias. E com a Constituição de 88, a nova república estava finalmente consolidada. E chegamos ao grande final dessa história. Depois de tanta luta, da decepção nas diretas já, da morte do Tancredo e da crise do Sarney, o ano é 1989 e o Brasil se preparava para o momento mais esperado das últimas 3 décadas. Finalmente, depois de 29 anos de espera, o povo brasileiro ia votar direto para presidente. Cara, a energia do país era outra. Imagina uma eleição com mais de 20 candidatos na disputa, debate na TV, pegando fogo e todo mundo discutindo política na mesa do almoço. E a disputa afunilou em 2 nomes que dividiram o país. De um lado, um jovem líder sindical que vinha ganhando muita força com o povo, Luiz Inácio Lula da Silva. Do outro lado, um jovem político de Alagoas com um discurso super moderno, prometendo caçar os políticos corruptos, Fernando Collor de Mello. Foi uma das campanhas mais tensas e emocionantes da nossa história. No segundo turno, o resultado saiu. Fernando Collor foi eleito o novo presidente do Brasil. Independentemente de quem ganhou ou perdeu, o que importa ali era o peso daquele momento. Ver milhões de brasileiros na fila de votação, escolhendo o próprio destino nas urnas. Foi a prova real de que a nossa democracia estava finalmente de pé e consolidada. A nova república estava pronta para o futuro. E aí? Curtiu acompanhar essa jornada comigo? Essa história cai muito no Enem. Então, já salva esse vídeo para não esquecer. Deixe o seu like, compartilhe com a galera e até a nossa próxima aula. Valeu!